Essa é a continuação do capítulo 2 e também será a parte final desse capítulo, desse assunto sobre batismo e salvação. Vamos analisar aqui as passagens de Gálatas, capítulos 3, 26 e 27, Colossenses, capítulo 2, 11 a 13, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Em seguida, vamos falar sobre o processo da fé na salvação. Afinal, não negamos a grande verdade de que a Bíblia afirma que somos salvos mediante a fé. Vamos tratar também sobre a questão do batismo por imersão e vamos terminar falando sobre aqueles pessoas que, porventura, foram batizadas de forma diferente da que é ensinada na Bíblia Sagrada. Primeiramente, convidamos você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, 26 e 27. O texto diz o seguinte: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Batizados em Cristo, se essa expressão parece familiar, é porque Paulo usou as mesmas palavras na última passagem que nós estudamos. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ele disse aos cristãos em Roma que foram batizados em Cristo. E aqui ele disse a todos os cristãos, em todas as congregações, em toda a região da Galácia, que eles também foram batizados em Cristo. Se você aceita o sentido mais natural, mais direto e mais simples dessa expressão, batizado em Cristo, o que isso significa? Parece que nada realmente acontece no momento do batismo. Parece que o batismo é simbólico de algum tempo anterior, talvez uma semana antes, ou um mês antes, ou mesmo um ano antes, quando Deus nos uniu com Cristo. Esse é o significado mais natural e direto de batizado em Cristo? Não, né? Claro que não é. O significado mais natural, direto e simples dessas palavras não sugere que, em nossa fé, Deus nos coloca em Cristo no momento do nosso batismo? Somos batizados em Cristo, diz Paulo claramente. E tem mais. Paulo diz: todos vocês que foram batizados em Cristo se vestiram de Cristo. Essa é uma imagem incrivelmente vívida. Cristo é comparado com a roupa que vestimos no batismo. Certamente, essa imagem deve transmitir a ideia de estar em união com Cristo. Quando colocamos Cristo, nos tornamos parte de Cristo. Quando colocamos Cristo, nos tornamos um com Ele. Quando colocamos Cristo, nós pertencemos a Ele. Se tomarmos as palavras de Paulo exatamente como estão, não significa que estamos vestidos de Cristo no momento em que somos batizados em Cristo? Não é esse o significado mais direto dessas palavras? Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vestiram-se. E se o batismo é o momento exato em que somos vestidos de Cristo, o batismo e a salvação, porventura, não estão conectados? A próxima passagem fica em Colossenses, capítulo 2, 11 a 13, que diz: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando
todos os vossos delitos. Aqui está outra imagem muito vívida, muito clara. É a imagem de Deus realizando uma cirurgia espiritual em uma pessoa. Assim como o médico revolve a carne física na operação da circuncisão, Deus remove nossa carne espiritual, ou seja, nossos pecados, em uma cirurgia espiritual. A questão para nós, é claro, é quando é que Deus realiza essa cirurgia em nós? Se aceitarmos o significado mais simples, mais natural e direto desses versículos, Paulo disse que Deus realiza essa cirurgia no batismo. Vamos ler uma parte dessa passagem novamente. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados junto a ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo não diz que o batismo simboliza algum tempo anterior, quando Deus removeu nossos pecados. E ele não diz que o batismo simboliza algum tempo anterior, quando Deus nos ressuscitou da morte espiritual. Ele realmente disse: nele também fosse circuncidados, junto a ele no batismo. Observe que ele não diz que fomos espiritualmente circuncidados antes do batismo ou depois do batismo, mas sim no batismo. E ele realmente diz: no batismo, novamente, não antes ou depois do batismo, nós fomos levantados com ele, Cristo, através da fé. Se tomarmos essas palavras exatamente como estão no texto, então o batismo é o momento exato em que Deus nos encontra em nossa fé e corta os pecados que nos separam dele. E se tomarmos essas palavras exatamente como estão, então o batismo é o momento verdadeiro em que Deus nos encontra em nossa fé e nos ressuscita para uma vida nova e perdoada. E se o batismo é o momento real em que Deus remove nossa carne pecaminosa, nos ressuscita da morte espiritual e nos dá vida juntamente com Cristo, o mesmo não está relacionado o batismo e a salvação? A próxima passagem vamos encontrar agora em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, e é o último texto dessa nossa abordagem sobre as principais passagens que relacionam salvação e batismo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a última passagem que vamos ver aqui. E nela, Pedro está comparando o batismo com o dilúvio, através do qual 8 pessoas, ou seja, Noé e sua família, foram levados em segurança através da água. É uma declaração fantástica, extraordinária. Agora veja essas 6 palavras. O batismo agora também o salva. Se aceitarmos o significado mais simples, mais direto e natural das palavras de Pedro, não sei como é possível negar uma conexão entre o batismo e a salvação. Se aceitarmos o significado mais simples, mais direto e natural de suas palavras, não devemos admitir que o batismo tem um papel muito importante no plano de Deus para salvar as pessoas? Muito bem. Terminado essa abordagem desses textos relacionando batismo e salvação, vem então a pergunta, né? E quanto à fé? Afinal de contas, a Bíblia diz que somos salvos pela fé. Isso é uma verdade? Então, alguém vai argumentar, mas a Bíblia não ensina que somos salvos pela fé somente? Bem, se assim for, então nada mais é necessário, incluindo o batismo. Essa é provavelmente
a objeção número 1 contra a nossa crença de que o batismo é uma condição necessária para receber o dom de salvação de Deus. Deixa-me começar dizendo que a Bíblia nos ensina que somos salvos pela fé. Paulo, por exemplo, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. E há o versículo mais conhecido do Novo Testamento, se não na Bíblia inteira, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E nós poderíamos continuar com muitos outros versículos. No entanto, e esse é outro grande no entanto, ou seja, entretanto, porém, todavia, declarações como o batismo não pode ser necessário para a salvação, se somos salvos pela fé somente, sinaliza um grande mal-entendido sobre a fé. Muitos que criaram esse tipo de afirmação foram ensinados que a fé é essencialmente nada mais do que acreditar em sua mente que algo é verdadeiro. Consequentemente, ensinaram que ter fé em Cristo simplesmente significa estar convencido em sua mente que ele é o Salvador crucificado e ressuscitado. Entretanto, na Bíblia, a fé é mais do que apenas uma convicção intelectual de que algo é verdadeiro. Na Bíblia, a palavra fé é frequentemente usada como um resumo de uma única palavra para descrever uma resposta a Deus que combina convicção e ação, ou acreditar em algo e fazer algo. A fé genuína só existe quando as pessoas, primeiro, acreditam no que Deus lhe diz, ou seja, convicção, creem em alguma coisa, e segundo, obedecem às instruções que ele lhes dá, uma ação, fazendo algo. É por isso que Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Isso simplesmente significa que a fé verdadeira não existe sem obediência. E Paulo estava dizendo o mesmo quando criou a expressão obediência por fé, em Romanos, capítulo 1, versículo 5, e também no capítulo 16, versículo 26. Essa conexão fé e obediência realmente se destaca no livro de Hebreus, quando nos lembra que muitos dos israelitas que saíram do Egito não foram autorizados a entrar na terra prometida. O escritor de Hebreus diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Hebreus capítulo 3, versículo 18. Então ele diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Observe que o versículo 18 diz que não foram autorizados a entrar na terra prometida porque eram desobedientes. Mas o versículo 19 diz que era por causa da incredulidade. Então, qual foi a desobediência ou descrença? Pode escolher, mas significa a mesma coisa. Onde existe fé verdadeira, há obediência. Onde não há obediência, não há uma fé verdadeira. Agora, observe tudo isso no versículo que eu lhe dei para pensar antes. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hebreus 11, 30. Eu pergunto a você, os muros de Jericó caíram pela fé? Marchando em redor dos muros por 7 dias, exatamente como Deus ordenava, era absolutamente necessário para que elas caíssem, para que as muralhas desabassem? Estou pensando que você vai concordar com ambas essas perguntas. Mas como poderia ser as duas coisas? A resposta é porque a fé verdadeira inclui a obediência. Para os israelitas, a fé que derrubaria os muros de Jericó incluía obedecer
a todos os mandamentos que Deus dava no plano de batalha. Para os israelitas, então, colocar fé em Deus aconteceu quando realizaram o seu mandamento para marchar pela cidade por 7 dias. É por isso que o escritor de Hebreus pode dizer que os muros de Jericó caíram pela fé. E também dizem que eles caíram depois que o povo executou as ordens de Deus para marchar por uma semana. Nossa salvação funciona da mesma maneira. Em alguns lugares, a Bíblia simplesmente pode dizer que somos salvos pela fé. Romanos 5:1, por exemplo. Em outros lugares, pode dizer arrepender-se e ser batizado, para receber o perdão dos pecados. Mas como pode ser ambos? A resposta é porque a fé genuína, verdadeira, inclui a obediência. A fé que nos salva inclui obedecer cada mandamento que Deus deu em seu plano para nos salvar. Colocar nossa fé em Cristo acontece quando cumprimos os mandamentos de Deus de arrepender-se e ser batizado. Paulo faz um ótimo trabalho mostrando como a salvação, a fé e o batismo caminham juntos, quando ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 26, 27. Segundo Paulo, nos tornamos filhos de Deus mediante a fé? Claro que sim. E de acordo com ele, colocamos Cristo como se estivéssemos vestindo uma roupa nova, quando somos batizados em Cristo. Claro que sim. Qual é a diferença? Realmente não há diferença. Paulo está dizendo o mesmo de duas maneiras diferentes. E ele pode fazer isso, porque para ele, o batismo não é separado da fé, mas sim uma parte da fé. Para Paulo, colocar fé em Cristo acontece quando alguém obedece ao mandamento de Deus de ser batizado em Cristo. A compreensão de Paulo de que o batismo é parte da resposta da fé ao Evangelho também pode ser vista no livro de Atos, quando ele perguntou a um grupo de homens: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Atos, capítulo 19, versículo 2. Quando eles disseram não, Paulo respondeu: em que vocês foram batizados? Atos 19, versículo 3. Ele claramente esperava que eles recebessem o Espírito Santo quando creram e quando foram batizados. Ele esperava isso porque, para ele, o batismo não é algo separado da crença, mas sim uma parte dela. Para Paulo crer em Jesus, para Paulo, crer em Jesus acontece quando alguém é batizado em Cristo. Deixe-me repetir, resumindo o que eu disse há pouco tempo. Na Bíblia, a palavra fé é frequentemente usada como um resumo para descrever a resposta certa que Deus quer. Essa resposta combina convicção e ação, ou crer em algo e fazer algo. As Escrituras mostram claramente que a fé genuína só acontece quando nós, primeiro, acreditamos no que Deus diz e, segundo, obedecemos aos mandamentos que Ele nos dá. Quando aplicamos isso à nossa salvação, isso significa que a fé inclui obedecer a todas as condições que Deus tem ligado à sua promessa de nos salvar através da obra de Jesus. Nós, das igrejas de Cristo, acreditamos que somos salvos pela fé. Somente em Jesus Cristo. Absolutamente. Nós acreditamos, também acreditamos, que o arrependimento e o batismo são essenciais para a salvação? Absolutamente, sim. Embora isso possa parecer contraditório para algumas pessoas, para aqueles que entendem o que a fé bíblica realmente é e sabem como ela realmente é, não há nenhuma contradição. Dizer que somos salvos pela fé em Cristo, estamos dizendo que somos salvos quando nos arrependemos e somos batizados, que são atitudes
de quem realmente tem fé. Próximo tema agora é sobre a imersão. Somente por imersão. Não existe exceção. Não existe um outro jeito, uma outra forma, uma outra maneira. Nossa convicção de que o batismo é necessário para a salvação não é a nossa única convicção que vale a pena lutar quando se refere ao batismo. Nós, das Igrejas de Cristo, somos defensores tenazes da imersão. Em outras palavras, acreditamos apenas na imersão como uma forma genuína de batismo bíblico. Nossa razão número 1 para acreditar nisso é o simples fato de que a própria palavra grega para o batismo no Novo Testamento, traduzindo, significa imersão. Se você olhar em qualquer dicionário grego respeitável, um dicionário grego que vai definir as palavras do Novo Testamento, você verá que o verbo baptizo, em grego, é definido como termos de mergulhar, imergir, afundar, submergir, colocar embaixo da água. Essas são as traduções do verbo grego baptizo, do qual vem a palavra batismo. Eu sei que diferentes imagens sugerem nas mentes das pessoas quando ouvem as palavras batizar ou batismo. Alguns, como eu, imaginavam ou imaginam que uma pessoa esteja completamente imersa na água. Outros veem um pouco de água sendo aspergida ou derramada na cabeça de alguém. Nos tempos do Novo Testamento, entretanto, não havia uma imagem evocada nas mentes das pessoas por essas palavras. E isso era imersão, porque esse era o significado normal dessas palavras. Ou seja, nos tempos do Novo Testamento, havia apenas uma imagem que as pessoas tinham em mente. Era da pessoa sendo mergulhada nas águas. Na verdade, no entanto, você não precisa gastar muito tempo na seção de referência de uma biblioteca teológica para descobrir que as palavras gregas para o batismo no Novo Testamento significam imersão. Tudo o que você realmente precisa fazer é só dar uma olhada mais cuidadosa no seu Novo Testamento. Você está com o seu Novo Testamento aí? Muito bem, vamos lá. Ao ler o Novo Testamento, você encontrará declarações sobre o batismo que só faz sentido se isso significa imersão. Evangelho de Marcos, por exemplo, diz assim: foi batizado por João Batista no Jordão. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Ele não diz que Jesus foi batizado ao lado do Jordão ou perto do Jordão, ou com água do Jordão. Ele foi batizado no Rio Jordão. Ser batizado em uma porção de água só faz sentido. Ser batizado em uma grande quantidade de água só faz sentido se o batismo significa imersão. Marcos, então, continua seu relato sobre o batismo de Jesus, dizendo: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos, capítulo 1, versículo 10. Você notou as palavras logo ao sair da água? Ninguém sai da água enquanto são aspergidos. Somente as pessoas que estão imersas saem da água. Depois, há essa declaração no Evangelho de João sobre o ministério de João Batista. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salém, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado. João, capítulo 3, versículo 23. Se o batismo pudesse ser feito simplesmente por aspersão, ou derramando um pouco de água na cabeça de alguém, por que João precisava encontrar um lugar onde a água era abundante? O fato de ele ter que encontrar um lugar com muitas águas só faz sentido se tivesse que mergulhar as pessoas. Finalmente, vamos dar uma olhada no relatório de Lucas sobre a conversão do eunuco etíope, depois que Felipe disse ao eunuco as boas novas sobre Jesus. Isso está relatado no livro de Atos, capítulo 8, versículo 35. O versículo seguinte diz que o eunuco viu um pouco de água e perguntou se ele poderia ser batizado. Atos 8, 36. Lucas, então, descreve o que aconteceu dessa maneira. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Atos, capítulo 8, 38 e 39. O fato de que ambos desceram a água e então ambos saíram da água só faz sentido se Filipe imergiu o eunuco. Acredite ou não, o significado de batizar no Novo Testamento não é um debate em andamento entre os estudiosos da Bíblia. A evidência de que significa mergulhar é muito clara e esmagadora para oferecer muita resistência. Assim, cada vez mais, os apoiadores da ideia de que o batismo é a aspersão, o derramamento de água, estão dizendo com efeito, certo? A palavra batizar no Novo Testamento literalmente significa mergulhar. Mas não acreditamos que seja importante se alguém for aspergido em vez de imergido. Pense bem, essas pessoas estão certas? Nós, que buscamos simplesmente restaurar a igreja aos ensinamentos do Novo Testamento, vamos longe demais quando insistimos que é importante como somos batizados? Será que estamos indo longe demais, insistindo que apenas a imersão conta como batismo? Eu não acho que estamos indo longe demais. E sabe por quê? Se você começar a ler a Bíblia, não demorará muito para ver que Deus se importa com os detalhes de suas instruções. Se Deus não se preocupava com os detalhes, por que Nadab e Abiú foram destruídos? Levítico capítulo 10, 1 a 3. Por que Moisés, quando cometeu o erro de golpear a rocha, em Números 20, 2 a 13, levou Deus a impedi-lo de entrar na terra prometida? Por que Davi, ao transportar a arca no carro de madeira, segundo Samuel 6, 1 a 10, acabou com a morte de um servo inocente chamado Uzá? A mensagem vem em alta voz e clara de que Deus espera que seu povo respeite os detalhes de suas instruções. E é isso que nós estamos determinados a fazer, respeitar os detalhes. Então, como Deus escolheu especificamente a palavra mergulhar como uma condição de salvação, nós não podemos simplesmente ignorá-la com algo que não é realmente uma grande coisa. Imersão do crente. Temos mais uma convicção a respeito do batismo que precisamos relatar aqui. E esta é a crença de que Deus não salva ninguém no momento do batismo, a menos que primeiro creiam e se arrependam. Como eu disse no início desse capítulo, a salvação torna-se completa no batismo, mas começa com crença e arrependimento. Se crença e arrependimento sinceros estão faltando em ação, quando uma pessoa entra na água, a única coisa que vai acontecer nesse batismo é duas pessoas molhadas e algumas toalhas que vão ter que ser usadas, mais nada. Como já vimos, a mensagem de Pedro para a multidão, cheia do Espírito no dia de Pentecostes, para os pecadores foi: arrependa-se e seja batizado para perdão dos pecados. Atos 2:38. Arrepender, mudar sua atitude em relação ao pecado, era tão necessário para receber o perdão de Deus como ser batizado. Muitas outras passagens do Novo Testamento também mostram claramente que o batismo mandado por Deus sempre é precedido por ações como ouvir o Evangelho, crer que Jesus é o Senhor ressuscitado, arrepender e confessar sua fé em Cristo. Você pode ver exemplos, por exemplo, Atos, capítulo 8, 2 a 13, Atos, capítulo 16, versículos 14, 31 e 34, Atos, capítulo 18, versículo 8, Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 10 e Colossenses, capítulo 2, versículo 12. O que isso significa, então, é que nós, que estamos buscando restaurar a igreja simplesmente a esses ensinamentos do Novo Testamento, não reconhecemos a prática do batismo infantil como verdadeiro batismo. Crianças, bebês,
simplesmente não são capazes de compreender o Evangelho, crer em Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados ou confessar sua fé em Jesus. O que parece explicar por que não há absolutamente nenhuma menção de bebês e crianças sendo batizados no Novo Testamento. Com isso dito, porém, devo salientar que algumas pessoas ainda insistem que o Novo Testamento contém exemplo de batismo infantil. É claro que eles não podem realmente mostrar um bebê ou uma criança muito jovem sendo batizada. Mas a prova de que isso aconteceu é uma verdadeira obra de engenharia. Primeiro, eles apontam para passagens que se referem a uma família sendo salva ou batizada. O segundo passo é dizer que nessas famílias deveria ter bebê na família. E o terceiro passo é trazer tudo junto da seguinte forma: já que nessas famílias devem ter, obviamente, havido bebês, então os bebês também devem ter sido batizados. Então, o batismo infantil é bíblico e válido. Oh, que absurdo, né, gente? Quando você examinar essas passagens, você verá que os membros dessa família também fizeram outras coisas. Eles temeram a Deus, eles ouviram a mensagem do Evangelho, eles creram e eles se alegraram em sua salvação. Você pode ver tudo isso no livro de Atos, capítulo 10, na conversão de Cornélio e sua família, e Atos, capítulo 16, na conversão do carcereiro e sua família. Francamente, ainda não encontrei um bebê ou uma criança pequena que possa fazer essas coisas. Assim, quando o Novo Testamento fala de uma família sendo batizada, parece estar óbvio que se refere apenas aos que estão aptos para ouvir o Evangelho, acreditar, se arrepender e se alegrar da sua salvação. Último tópico no final desse capítulo 2, e aqueles que foram batizados de forma diferente. Depois dessa discussão sobre o batismo, você pode estar se perguntando sobre o estado espiritual de milhões de pessoas que seguiram diferentes pontos de vista, diferentes formas de batismo. Por exemplo, e aqueles que foram aspergidos em vez de imersos? E os que foram apenas batizados quando eram crianças? E os que foram imersos como adultos crentes, mas não estavam imersos com o propósito de receber o dom da salvação e começar uma nova vida? Uma vez que o julgamento final é o papel de Deus, estou muito contente em deixar que ele tenha a palavra final sobre quem é e quem não é salvo. Em vista do que eu acredito que a Bíblia claramente ensina, no entanto, devo dizer que somente aqueles que seguiram o claro padrão bíblico do batismo podem ser absolutamente e positivamente certos de que Deus perdoou seus pecados e adicionou-os à Igreja de Jesus. Gostaria de não ter que dizer isso, mas o meu compromisso de seguir o ensinamento das Escrituras, tão precisamente quanto possível, não deixa outra alternativa. Talvez você não tenha seguido esse padrão claro da Bíblia, mas você ainda está convencido em seu coração de que Deus perdoou e salvou você. Se for esse o caso, deixe-me encorajá-lo a não confiar em seus sentimentos. Os sentimentos podem ser incrivelmente enganosos. O sentimento de salvação não garante a salvação. Não esqueça a aterrorizante declaração de Jesus que examinaremos anteriormente. Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 23. Em vez de confiar em seus próprios sentimentos, deixe-me encorajá-lo a confiar apenas no ensino simples da palavra de Deus. Seja como o salmista que diz: confio na sua palavra. Salmo 119, 42. Então, se você não seguiu o padrão de batismo do Novo Testamento, eu espero que você tenha absoluta certeza de que você está certo com Deus, fazendo exatamente a mesma coisa que as pessoas no Pentecostes foram instruídas a fazer, com o coração cheio de fé. Eu espero que você se arrependa e seja batizado, imerso em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. Atos 2, 38 ensina isso. Se você deseja fazer isso, mas não tem certeza sobre o que deve fazer, ou talvez você apenas queira falar sobre isso um pouco mais. Por que não entre em contato com uma igreja que ensina exatamente esses pontos, talvez próximo a você? Com certeza, eles vão poder ajudá-lo.